Separei os dois principais jogos de hoje, que são Udinese e Milan e Valência e Sevilha, para a gente analisar as odds dessas partidas. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por esse Udinese e Milan e depois vai passar pelo jogo do Valência. Queria destacar que depois da gente passar por esses dois jogos, eu vou mostrar aqui as resolvidas de ontem e passar também as que eu montei para hoje, envolvendo todas as partidas também, não só do futebol, mas como da NBA também. Beleza? Como hoje é sexta-feira, não vai ter tantos jogos. Amanhã já começa o final de semana, né? Sábado, e aí sim, todas as outras competições, né? Enfim, vamos lá. Olhando primeiro as odds de resultado, a vitória da Udinese pagou de 4, o empate 3,60 e a vitória do Milan 1,90. É um time da Udinese que tem até jogadores interessantes. O atacante, o Lorenzo Luca, é um excelente centroavante já de nível seleção italiana, já foi convocado recentemente. O Alexis Sanches está na Udinese, mas ainda não conseguiu a regularidade de jogar um jogo atrás do outro, muito por conta da idade, a parte física vem pesando. Também tem o Thauvin, bom jogador, né? Ex-Olympique de Marseille, ex-Tigres, são os principais destaques da Udinese. E é um Milan que passou por muitas mudanças recentemente, né? Trouxe o Santiago Giménez para o ataque, trouxe o João Félix, que já virou uma peça importante para o time, o Walker também na linha defensiva, enfim, passou por mudança de técnico recentemente também, né? Que agora é o Francisco não, o Sérgio Conceição, né? Técnico ex-Porto. Então, assim, é uma Udinese que não vive lá grande fase. A gente vê aqui o retrospecto recente, por exemplo. E também é um Milan que não vive lá grande fase. No final das contas, é um Milan que tem jogadores, no geral, melhores. Só que também não é uma equipe confiável. Eu diria que é uma odd próximo da realidade, mas essa odd da Udinese poderia estar menor por jogar em casa. Não acho que o Milan vai ter facilidade, por mais que seja o favorito pelo elenco que tem. Queria destacar que eu agora sempre vou fazer o seguinte: dos dois jogos que a gente analisar, eu vou pegar um gol específico em cada um deles. Então, por exemplo, um gol de cabeça do Santiago Giménez, entendeu? Ali é assistência, né? Cadê? Aqui, ó, um gol específico, seja de cabeça, seja de fora da área. E aí eu vou pegar uma odd valorizada de um cara que eu acho que dá pra fazer isso, pra gente sempre ter uma odd bem alta em relação a esses marcadores de gols, tá bom? Olhando o primeiro linha de finalização da Udinese, linha de primeiro tempo, a primeira que pagou de 2 é o Ezibue. Não vou usar. Eu gosto de usar jogador que eu sei a característica de jogo do cara. Independente do momento recente dele, a gente pelo menos tem que saber como é que o cara joga, tá bom? Então, linha de primeiro tempo da Udinese não tem linha boa. E quando a gente olha para primeiro tempo que pague pelo menos odd 3, a gente sabe que depois filtrando para jogo tudo, paga pelo menos odd 2. Então não precisa nem mudar, a gente só olha os que paga pelo menos odd 3, se encontrar uma boa, a gente volta pro cenário da partida inteira, né? E aí a partir do Solé para baixo, também nada interessante, o Biol é zagueiro da seleção da Eslovênia, por sinal. Tá bom, mas do lado da Udinese nada muito interessante de finalização. Olhando para o lado do Milan agora, primeiro que paga odd 2 é o Musa. Só que o Musa para primeiro tempo não vale a pena. É um meio-campista, às vezes faz um corredor pela direita, já chegou a jogar até de lateral. Não utilizaria para gente primeiro tempo. Florencio também não. Terratiano também não. Pavlovic zagueiro. E aí a partir do Walker dá para usar para jogo todo. O Walker não é um lateral que ele é rápido, mas desde o City virou um cara que é muito mais construtor, então não. Tchau, zagueiro, Emerson Royal é um lateral. Também não tem mais tanto protagonismo no time com a chegada do Walker e o Gabi é zagueiro também. Então, linha de finalização para esse jogo não estão boas para nenhum dos dois lados. Linha de gol da Udinese paga 1,44, do Milan 1,18. Meu critério mínimo é odd 2, né? Então nada se enquadrou. Linha de cartão também não, eu gosto de pegar a linha de uma única coisa, né? Então, é, mesmo olhando para primeiro tempo, que é onde pagaria mais, também não paga odd 2. Linha de falta cometida agora, primeiro do lado do Milan. O Pulisic é atacante, então não. O Loftus, não, é o Rafael Leão, né? Se fosse o Loftus Cheek pagando odd 2, até faria sentido. Mas o Leão não, por ser atacante.
E do lado do Milan é isso. Lembrando, o cara pode até fazer falta, linha de gol também o time pode até fazer gol, mas depende muito do contexto do jogo pra valer a pena ou não, tá bom? E olhando pro lado da Udinese, de falta cometida, não tem nenhuma linha de uma única falta que pagueu de dois. No lado do Milan pra desarme agora, tem o Rafael Leão, mas é atacante, então não. O Abraham também é atacante, então também não vale a pena. E do lado da Udinese, tem o Lorenzo Luca, que é centroavante, então não. E é isso, então nada interessante. De chute a gol no primeiro tempo da Udinese, que é zebra, paga só 1,22 também. Então no final das contas, nada muito interessante nesse jogo da Udinese contra o Milan. Ó, linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo, paga 1,87. Também não paga odd 2 e eu não acho que seja cenário para muitos gols também. A Udinese normalmente faz jogos com poucos gols. Deixa um jogo mais equilibrado. E o Milan agora com o Sérgio Conceição também. A tendência é que esse padrão se estabeleça, ainda mais tendo bons jogadores de linha de defesa, né? O Walker, o Manhã no gol. Enfim, então nesse Udinese e Milan não tem nada interessante, beleza? E pelo menos não no meu critério. E aí agora olhando para o jogo do Sevilha contra o Valência, né? Valência e Sevilha, o Valência joga em casa. Jogo de duas equipes muito tradicionais. As duas não vivem lá a grande fase, mas o momento recente do Valência é bom, né? É um Valência que tem um sistema defensivo muito bom e recentemente venceu do Real Madrid. E enfrenta um Sevilha que já vem há umas duas temporadas bem abaixo do seu padrão natural, em que sempre foi uma equipe muito competitiva na Liga Europa, principalmente no segundo patamar do futebol europeu. Só que de uns anos pra cá, nem vaga de Liga Europa vem conseguindo de tão baixo que tá o nível do Sevilha, né? E o Valencia também tá longe de estar próximo do ideal, mas recentemente, de 2 meses pra cá, melhorou bastante, tá bom? Linha de resultado, ó, a vitória do Valencia paga 2,30, o empate 3,10 e a vitória do Sevilha 3,40. Eu acho que é próximo disso daí mesmo. A vitória do Valencia teria que pagar pelo menos a de 2 mesmo. E o Sevilha não vive grande fase. É um jogo equilibrado porque são duas camisas pesadas do futebol espanhol. Mas o momento do Valência realmente é melhor e joga em casa. O Valência é de fato favorito. Linha de finalização, olhando primeiro para primeiro tempo do Valência, que pagueu de 2. O primeiro aqui é o Alex Sirra, também não conheço tão bem. O primeiro que eu conheço aqui é o Diacabi. Diacabi é zagueiro. E é isso. E aí olhando pra gente poder olhar para o jogo todo, é a parte do Thierry Correia. Também não utilizaria. Não tem ninguém no lado do Valência, não. É um Valência que finaliza pouco, tá bom? Que nem eu falei, é um time que é muito mais notabilizado por um sistema defensivo bom. O principal jogador do time é o Hugo Duro, bom centroavante, por sinal. No lado do Sevilha, o principal jogador é o Luque Bacchio, né? Mas a odd dele paga quase nada. O primeiro que pagou a odd 2 é o Juan Los Sanches, não utilizaria. O Lokonga é meio campista. Gudeli é um volante de contenção. A parte do Pedrosa dá pra usar pra jogo todo. Pedrosa é um lateral esquerdo ofensivo, tá bom? Se eu não me engano, ele jogou no Villarreal um tempinho atrás. Dá pra gente usar, tá bom? Essa linha de um chute normal do Pedrosa, que vai pagar pelo menos o de 2. Já deixa eu até colocar aqui, normal. Se o Pedrosa jogar, né? Tem esse detalhe também, né? Logicamente, se ele não começar, a linha dele anula. Tá bom? Então a linha do Pedrosa paga 2,20. Tudo bem, o Sevilha é visitante. Mas, entre esses dois jogos, até o momento, esse é a melhor linha, um chute do Pedrosa. E é isso. O Kouassi também, que é outro ex-PSG, zagueiro francês. Mas é zagueiro, né? Então não. A linha do Pedrosa vai dar pra usar, tá bom? Pela odd, principalmente. Linha de gol. Um gol do Valencia paga 1,30. Um gol do Sevilha 1,44. Nada interessante. Linha de cartão. Sevilha, o Valencia no primeiro tempo 1,60. O Sevilha 1,40. Então nada interessante também. Linha de falta que pague odd 2 pelo menos. Olhando primeiro pelo Sevilha. Não tem nenhuma linha. Olhando pro lado do Valência. Por sinal, eu acho que vai ser um jogo pegado, tá bom? Pelo Valência tem um sistema defensivo bom. O Sevilha provavelmente vai dar bastante trabalho também, né? Ó, o Rioja é um meio de criação que finaliza. Não vale a pena no meu critério. Aarons não conheço tão bem. Rafa Mir é centroavante. E o Gaziorovski também não conheço também, então não vou usar. Linha de desarme. Isaac Romero é centroavante argentino. Não vale a pena por ser centroavante. E no lado do Valência,
O Guduro é centroavante, nessa odd 2,20 ali. O que mais? O Rioja também é um meia de criação. Rafa Mir é centroavante. E é isso, então desarme também não. E a de chute a gol no primeiro tempo do Sevilha, que é a zebra, também não vai pagar quase nada. É 1,25. Então, no final das contas, entre esses dois jogos, a única linha que eu considero boa é um chute no jogo do Pedrosa, tá bom? Que entra no meu critério de odd 2 e que eu acho possível de acontecer. Essa linha do Pedrosa entre Udinese, Milan e Valência e Sevilha, essa é a melhor linha combinando a possibilidade de acontecer, a característica do jogador e a odd que está pagando. Eu não vou usar ela individualmente, eu gostaria de utilizar mesclando com outras linhas. Não é o caso, então não vou utilizar ela. Mas se fosse pra gente usar alguma, seria essa, tá bom? Que eu gosto de mesclar os dois jogos e montar alguma odd alta. Como só tem essa linha, a gente não vai utilizar, tá bom? Mas a melhor linha entre o Udinese e Milan, Valência e Sevilha é um chute do Pedrosa por ser um lateral esquerdo ofensivo. E mesmo assim é um Sevilha que é visitante e não vive lá grande fase, mas mesmo assim é a melhor linha. Gol específico, então? Vamos olhar aqui uma linha que pague bem pela característica do jogador, que faça sentido. Eu gosto de ir pelas referências dos dois times. Então, os primeiros caras que eu vou olhar aqui é o Hugo Duro e o Luque Bacchio. O Hugo Duro é centroavante, paga 7,50 o gol de cabeça dele. E o Luque Bacchio paga odd de 34 o gol de cabeça dele. Ele não é bem um centroavante, né? O centroavante é o Isaac Romero, que paga odd de 17. Só que o Luque Bacchio é um cara que é mais protagonista, faz mais gols, tá bom? O Rioja de fora da área faria sentido também. Cadê? Rioja, pagode 23. Eu não sei se tá aparecendo aí. Mas pagode 23, essa linha de um gol de fora da área do Rioja. Faz até sentido, é um Valencia que vai ser protagonista. Eu acho que as melhores linhas aqui pra gente montar um bingo é um gol de fora da área do Rioja ou um gol de cabeça do Luque Bacchio, tá bom? Eu acho que vai ser um Valencia mais protagonista por jogar em casa. O Rioja cobra falta também, tem essa bola parada. Normalmente é ele ou o André Almeida, se eu não me engano. Cara, só que eu acho que vai ser um jogo de poucos gols, inclusive. O Luque Bacchio é mais importante pro Sevilha do que o Rioja é pro Valência. E a odd do Luque Bacchio paga mais. Hum, cara, eu vou no Luque Bacchio ou eu vou no Rioja? Eu conheço mais as características do Luque Bacchio do que do Rioja, tá bom? Então eu vou no Luque Bacchio. Por mais que ele não seja o centroavante, ele é um cara que é alto, tá bom? E ele pode ter essa infiltração na área. Ele é um cara que é mais importante pro Sevilha do que o Rioja é pro Valência. Então eu vou usar aqui no nosso bingo de gol específico um gol de cabeça do Luque Bacchio. Mas quem quiser pode ir com um gol de fora da área do Luiz Rioja, tá bom? E aí no jogo do Milan agora, vamos ver aqui quem a gente vai usar. Esse jogo da Udinese e do Milan. Aqui, ó. Gol específico. Uh, no lado do Milan, a gente tem alguns jogadores a analisar. Eu diria que principalmente o Santiago Jimenez e o Rafael Leão. É o Pulisic, tá bom? Ó, do Rio, Santiago Jimenez paga só 5,50. Lorenzo Luca, que é o centroavante da Udinese, também seria a principal referência, paga só de 7. Deixa eu ver outro cara que é protagonista. Também Abraham vem jogando bastante, né? Mas entre ele e o Santiago Jimenez, eu acho que o Jimenez tem mais moral. O Pulisic, se fosse fazer a tendência seria maior de fora da área e paga ó de 12. Tá. Queria mod maior, pra ser sincero. O Reinders chega bem de fora da área, só que paga só ó de 9 também. Ali é do Reinders, então não. Que mais? O João Félix não vive lá a grande fase, mas gol de fora da área dele paga ó de 17. Tem o Brenner, o brasileiro, só que ele perdeu um pouquinho de moral na Udinese. O Sanches, de fora da área, paga ó de 29. Só que ele não vem jogando regularmente, né? O Leão de fora da área paga ó de 17 também. O Talvan de fora da área paga ó de 29. Deve ser um Milan com mais posse de bola. Então, um gol de fora da área eu acho que faria mais sentido do Milan. E da Udinese um gol de cabeça faria mais sentido. Acho que as melhores linhas aqui envolvendo a odd e a chance de acontecer seria um gol de fora da área do Talvan, tá pagando bem. Odd 29. Eu queria pegar pelo menos mal de 20. Um gol de fora da área do Sanches também paga bem.
Aquele gol de fora da área do Leão pagando a de 17 também não é impossível não, mas eu queria uma odd maior. Cara, eu vou com um gol de fora da área do Talvão, eu acho. Porque a parte física do Sanches pesa muito, né, cara? Se bem que se o Sanches jogar e se ele fizer gol, existe uma boa chance de ser de fora da área. Caraca. Eu vou no gol de fora da área do Alexis Sanches, tá bom? Vai ser essa a minha escolha. Então esse é o nosso bingo. Deu mod 986 para um gol de cabeça do Luque Bacchio e um gol de fora da área do Alexis Sanches. A outra recomendação seria um gol de fora da área do Rioja e aqui um gol de fora da área do Talvan, tá bom? Pelas odds, pela possibilidade de acontecer. Mesclando isso daí, seria isso as minhas sugestões, tá bom? Então é isso. Eu vou com 50 centavos nessa odd de 986. Eu acho que é mais provável o Luqueback fazer gol. Eu acho que existe a possibilidade, inclusive, do Alexis Sanches nem jogar. Porque fisicamente ele de fato tá bem longe do ideal. Tá bom? É... O que eu tô mais em dúvida é a linha do Rioja ali no jogo do Valência, cara. Só que eu tenho mais conhecimento em relação ao estilo de jogo do Luqueback, do belga Luqueback, o ex-Hertha Berlim, do que do Rioja. O que eu sei do Rioja é que é um cara que é um meio de criação do Valência, de um Valência que não tem um futebol espetacular, de um Valência que se defende bem. E vamos assim então. Um gol de fora da área do Luqueback, um gol de fora da área do Alexis Sanches. Aí as outras recomendações seriam, pela odd, um gol de fora da área do Talvan, que é um cara que, se jogar, provavelmente vai ter uma minutagem maior do que o Alexis Sanches. E a outra em relação do jogo do Sevilha seria a do Rioja, tá bom? Mas eu vou com essa daqui. Beleza? Odd 986. Existe a possibilidade do Sanches não jogar, tá bom? E aí só anularia a linha dele. Beleza? Vamos conferir as resolvidas de ontem agora. E aí, entre os dois jogos nessas linhas simples de odd 2, a melhor é um chute do Pedrosa, tá bom? Só que como não tem mais nada envolvendo os dois jogos, vou só com essa de marcador de gol, tá bom? Então as resolvidas de ontem, primeiro nas linhas simples, ó, Racing Bucaramanga terminou zerado o primeiro tempo, Rangers e Bilbao também. Parece que o Rangers teve um jogador expulso no início do jogo, e do Racing Bucaramanga, o Bucaramanga venceu por 2-1, cara. O Racing tava sem torcida, parece. Isso daí pesou bastante. Aí a variação, logicamente, bem longe. De marcadores de gols, ontem foi ruim, ó. O Borré não jogou, começou o Valência. O Adriano Martinez não fez gol. O Cagliari perdeu um montão de gol. Era uma linha boa, quem viu o jogo sabe. Mas ele perdeu um montão de gol. E o Moisiquinha anulou, tá? Aí da NBA, a linha do Gueye bateu, do Tauren Prince bateu, o Mike Conley não, tá bom? Aí a variação nem perto. E a linha de pontos, eu não sei quantos pontos o Prince fez, mas eu sei que o Nasrid fez 14, cara. Ficou por um único ponto a linha do Nasrid. Acaba que o Julius Randle fez uma pontuação muito alta e aí o Nasrid não jogou tanto em relação ao que ele poderia ter jogado, né? E aí o bingo de ontem, deu até pra dar cash out aqui. E eu já vou mostrar as de hoje pra mostrar que a outra linha não veio, né? Quando eu falo que não veio, é que ah, ela vai anular, né? Porque o jogo do Colo-Colo e Fortaleza foi interrompido. E o Matite, ele não jogou. E o Mason Mount entrou só no segundo tempo. Então esse daqui vai anular também, tá bom? Só que não tem a opção de dar cash out que nem era a outra. Aí, ó, eu peguei as linhas de hoje no futebol. São 3 linhas. É um chute do Gabriel Moscardo, tá no Rennes, meio campista ex-Corinthians. Mais de um gol asiático no primeiro tempo para Sanfrecce Hiroshima e Fagiano Okayama, um time que está vindo da segunda divisão. E o Sanfrecce Hiroshima joga em casa, deve fazer o placar logo no início. É um jogo às 2 da manhã do sábado. E um chute no primeiro tempo pro Demarai Gray. Bom atacante, ex-Leicester, tá no Al-Ittihad, tá bom? Joga contra o Al Hilal e essa é a dificuldade, mas é bom jogador. E a variação, 2 chutes do Moscardo e 2 no primeiro tempo do Demarai Gray. Isso daí é uma odd de 30 mais ou menos, tá bom? Aí na NBA, essa linha daqui, ó. Primeiro quarto, um ponto do Duncan Robinson. E um turnover no jogo pro Bucks, tá bom? Contra o Pelicans. Uma assistência no primeiro quarto pro Justin Champagne do Wizards. E uma assistência no primeiro quarto pro Michael Porter Jr. contra o Memphis. Lembrando, eu vou muito pela odd, não tem como. Beleza? E aí a variação, cara, eu fiquei
decepcionado no seguinte ponto. Eu peguei 3 assistências do Champagne e do Michael Porter no primeiro quarto. Eu acho bem mais provável do Champagne. O Michael Porter eu acho difícil. Eu queria usar 3 pontos no primeiro quarto pro Duncan Robinson. Eu acharia espetacular, até porque ele tem um arremesso de 3, principal característica dele. A minutagem dele não vem sendo tão alta, perdeu um pouquinho de moral no time. Mas ele entra para arremessar de 3 e estaria pagando muito, porque um ponto dele paga de 2,20. Só que não tem essa linha. Seria espetacular 3 pontos no primeiro quarto do Duncan Robinson. Se um ponto tá pagando odd 2,20, ainda mais sendo uma característica dele, as bolas triplas. Enfim. De pontos de jogadores, eu só gostei da linha do Obi-Toppin. Hoje tem um monte de jogo, mas pagando bem em algo que eu gostei era só essa. Então a linha de 10 pontos dele e depois a de 15. Tá bom? Que aí é a variação. E aí a de marcador de gol que eu mostrei. Vou aproveitar e mostrar as de longo prazo que eu tenho aqui ainda. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Tá bom? Passar aqui rapidão. A maioria não vai bater. Talvez todas não vão bater. Eu pego odds bem altos. Acima de odds 100 normalmente. Eu peguei a maioria delas. Já deve fazer uns 5, 6 meses. Então eu peguei pro United ser rebaixado antes da Premier League começar. No modo 150. Ainda era o Ten Hag, né? Pelo que tá jogando não é impossível. Mas é porque tem muito time mais fraco mesmo. Pro Chile vencer as eliminatórias. Mas não vai acontecer, né? Não teve uma melhora. O Aris de Salônica ganhar o campeonato grego, acho difícil. Na época a aposta mínima era 75 centavos ainda, inclusive. O Aston Villa vencia a Premier e o Palmer ser o artilheiro, acho difícil, era mal de 1.000. O Tottenham vencia com o Richarlison artilheiro, o Richarlison machucou e o Tottenham não jogou nada. O United vencia com o Bruno Fernandes artilheiro, o Bruno até tá jogando bem, mas o United não. O Mallorca vencia a La Liga, não vai acontecer. Retafe também não. Aí você pode falar, maluco, nunca quis que acontecer. No ano passado eu peguei o Girona na odd 5.000. Por pouco não aconteceu, né? Então, pela odd é muito por isso, né? Eu tô no Atlético de Madrid vencer a La Liga, Copa do Rei e Champions. Acaba que foi eliminado na Champions pelo Real. Na La Liga tava brigando pelo título, caiu um pouquinho. Na Copa do Rei foi eliminado pelo Barcelona. Em todas chegou longe. Só que nesse momento decisivo pipocou. Nottingham Forest na Premier League na odd 1.000, só que acho que não vai ter força para brigar até o final, por mais que o Liverpool esteja começando a oscilar, né? Mas era uma odd muito boa. Sacramento vencer a sua conferência não vai acontecer. Brooklyn vencer a sua conferência não vai acontecer. Era na época que o Schroeder estava jogando muito. E aí ele foi pro Warriors, hoje já tá no Detroit, né? O Detroit fez uma baita campanha, mas também não vai vencer a sua conferência. O Chicago também, peguei quando o Josh Giddey chegou praticamente, também não vai acontecer. O Cleveland vencer a NBA eu peguei na odd 19. É junto com o Oklahoma as melhores campanhas, né? É uma odd baixa, né? Tá pagando 1,43 de cash out. Pode até acontecer, como eu peguei ela, eu vou com ela até o final. Mas pela odd não valeria a pena não, tá bom? Essas são as que eu tenho de longo prazo. E é isso, beleza? E eu já vim direto aqui. Eu tinha que falar que a gente ia pra reta final do vídeo. Hoje não vai ter isso daí então não. É, vacilei. Mas enfim, no geral é isso daí. Deu pra passar por todas as linhas aqui no vídeo de hoje. Analisando esse Udinese e Milan e esse Valencia e Sevilha. Que nem eu falei, a melhor linha simples ali de mod 2 é um chute do Pedrosa pelo estilo de jogo dele. Mas depende muito de como vai se desenrolar o jogo, né? Pelo Valencia ser mandante. Só que é um Valencia que não é tão protagonista. É uma equipe que se defende muito bem, mas não tem um poder ofensivo tão alto, né? Tem até o Hugo Duro, que é um bom centroavante. Fez gol no Real recentemente, inclusive. Mas não é tão protagonista esse time do Valencia, tá bom? E hoje não tem muitos jogos, né? Tem na Bundesliga, Wolfsburg e Leipzig também é um bom jogo, tá? Lá deve sair mais gols do que nesses dois, inclusive, tá bom? Enfim, no geral é isso daí. E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!